Bem, posso iniciar, Adriano? Não estou te ouvindo, mas estou vendo. Pode sim, Pode iniciar, é porque eu, já. eu tinha fechado o microfone aqui para ver quem estava com o microfone aberto, mas pode iniciar aí. Palavra é com você agora, tá? Estou aqui Maravilha. pronto para aprender também. Bora. Pessoal, bom dia. Fazendo aqui as apresentações, eu acredito que eu não estou vendo vocês, mas eu acredito que algumas pessoas não me conheçam ainda. Meu nome é Kelly, eu trabalho na VMV Real Estate. Nosso trabalho aqui é a gente faz estruturação comercial para incorporadoras, tá? A gente tem um trabalho aí já atuando com a Inc. há cerca de um ano. E falando um pouquinho aqui da VMV, a gente é muito conhecido também como uma consultoria, né? Mas falando um pouquinho da VMV aqui, a gente já atua há mais de 20 anos no mercado, já atendemos a mais de 400 incorporadoras. Esse número aqui de 24 bi em lançamento sob gestão da VMV está até um pouquinho desatualizado. Hoje a gente já está administrando aí mais de 30 bi em lançamentos, tá? E eu deixei aqui em cima o nosso Instagram para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. A gente divulga muitos conteúdos ali bem relevantes para o setor. Então, convido a vocês a acompanhar aqui a VMV nas redes sociais, tá? Um ponto importante aqui também, gente, é em relação ao VMV Academy. Vocês já conhecem, né? O Adriano tem desenvolvido um trabalho aí com vocês de plano de desenvolvimento individual, e com isso a gente tem duas plataformas que são muito importantes para o dia a dia de vocês, colaborando aí como uma academia de conhecimento mesmo, que é o VMV Real Estate, ou VMV Academy, e o Inc. Academy. Gente, eu quero alertá-los aqui que isso, assim, é uma exclusividade para vocês, tá? O VMV Academy, a Inc., como cliente da VMV, tem acesso a todos os cursos disponíveis. Recentemente, a gente regravou todos os cursos, então, eu queria colocar aqui o quão relevante é o investimento da empresa no desenvolvimento dos corretores, né? E vocês têm duas plataformas, né? Tem uma que traz um conteúdo de mercado e tem o de vocês também através das lives, né? Aonde vocês trabalham temas ali que são inerentes à necessidade da Inc., aos dados da empresa. Então, aproveitem, perdão, esses recursos para vocês se capacitarem, se desenvolverem aí como profissionais de alta relevância no setor, tá? Bem, e qual que é o objetivo do nosso encontro de hoje? Primeira coisa, eu queria fazer dois combinados aqui com vocês, porque eu tenho uma pauta mais extensa aqui, a gente tem um tempo de uma hora. Então, eu vou tocar a pauta aqui com vocês e vou reservar aí uns 5 a 10 minutinhos no final para vocês trazerem perguntas, para a gente discutir os temas que foram abordados, tá? Então, eu vou conduzindo aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram trazer, anotem e no final a gente debate aí esses assuntos, tá? Outra questão, eu vou trazer aqui em dois grandes blocos, que é a jornada de atendimento no CRM, e na sequência a gente já entra em processos mesmo, tá? Queria deixar aqui essa frase para vocês: grandes resultados não acontecem por acaso, eles são construídos todos os dias. Então, assim, todos os dias, com disciplina, atitude e persistência. Levem esse contexto aí para todas as áreas da vida de vocês, né? A gente precisa ter disciplina ali, comprometimento com o nosso corpo, com a nossa mente, né? Com o nosso espírito e também com a nossa carreira.
tá? Então, isso se constrói com disciplina, atitude e persistência. Bora! Então, vou iniciar aqui com esse primeiro bloco, que é o papel do CRM na jornada de vendas, tá? Qual que é o papel do CRM, gente? A gente precisa de um CRM, às vezes o corretor traz o CRM ali como uma trava, né? Como uma ferramenta que vai comprometer o tempo dele, uma ferramenta que gera burocracia nas atividades, mas o objetivo do CRM é colaborar com o dia a dia, com o trabalho e a organização do corretor, tá? Então, com o CRM, a gente consegue centralizar todas as informações do cliente em um único lugar. Hoje, a Inc, ela tem um CRM, o melhor do mercado, né? É um CRM especializado no nosso segmento, que é o CVCRM, e a gente tem uma equipe técnica por trás muito capacitada. Hoje eu posso trazer para vocês, como eu atendo, né, outros clientes, que vocês estão em um nível bem bem diferenciado do mercado, assim, de equipe por trás ali, dos bastidores, de acompanhamento, de gestão, da plataforma. Então, vocês têm uma ferramenta muito robusta que vai colaborar para que vocês tenham efetividade ali na tratativa dos leads, controle, para que vocês registrem ali a história do lead. Eu costumo dizer que o CRM é o diário do lead, né? O objetivo dele é eu trazer ali desde a conversão, desde o primeiro contato dele com a empresa, até o pós-conversão em vendas, né? Então, a gente consegue ter todo o registro ali do lead, mas isso depende de um input, né? Depende de uma ação, de um input manual do corretor ou de quem estiver administrando ali esse lead em sua jornada, para que a gente tenha ali toda a história desse lead, tá? Pensando na dinâmica do corretor, ele possibilita que vocês façam o planejamento ali das suas agendas, né? Imagine, hoje a Inc está administrando uma média aí de 7 a 8 mil leads no mês. Imagine você controlar aí na sua carteira 100 leads no WhatsApp. É humanamente impossível, né? É um total descontrole, né? A gente não consegue se organizar, a gente não consegue ter uma visão prática de follow-up. Então, com o CRM, a gente consegue ter essa gestão ali da base de leads de forma eficiente, tá? Então, a gente consegue garantir aqui que nenhum lead seja perdido, todas as mídias ali integradas em um só local e aquela ferramenta como coração da empresa, né? A gente sabe ali, hoje o nosso foco aqui é CRM, mas tem outras áreas ali integradas ao CRM, aonde a gente tem ali o coração de tudo que envolve atendimento ao cliente dentro dessa plataforma. E aí, vocês conseguem, através do uso eficiente do CRM, gerar mais produtividade no dia a dia de vocês, tá? Hoje eu entendo que a gente tem um espaço aí de melhoria em relação a essa produtividade, porque através do CRM a gente consegue gerar insights relacionados à gestão, tá? E com isso a gente traz alguns números aqui, aonde a gente percebe que não estamos aproveitando o potencial da ferramenta, por exemplo, para fazer o follow-up, né? Por exemplo, para atender o lead ali cumprindo uma cadência, para registrar o histórico do cliente, né? Volta ao exemplo do WhatsApp, né? O corretor não consegue fazer a administração e lembrar caso a caso utilizando apenas o WhatsApp. Então, com o CRM, a gente consegue ter essa visão de organização, priorização ali dos leads que são frios, mornos e quentes, né? E vocês vão conseguir gerir de forma estratégica
o funil de venda de vocês, né? Ter a visão ali, o que é topo de funil, o que é novo lead, né? Que eu preciso dar uma atenção, mas eu estou aqui com a minha meta para bater. Então, eu vou revisitar aqui os leads que estão mais avançados no funil. Então, vocês conseguem, através do uso do CRM, através dos dados que eles geram, fazer uma gestão mais eficiente aí do funil de vendas, tá? E aí, o CRM vai transformar, então, as informações em gestão baseada em indicadores, a liderança e vocês desenvolvendo uma maturidade em relação ao papel de vocês, vocês vão conseguir identificar ali gargalos no funil de vendas, né? Aumentar a velocidade de vendas, porque é prática, né, do corretor às vezes focar só no lead novo. Só no lead novo, o lead que está chegando, né? Mas quantos leads em potencial já avançaram para visita e estão lá, sem um novo agendamento, sem um novo contato? Quantos já fizeram uma análise de crédito e ficou ali pendente uma documentação e eu não fiz o follow-up mais desse lead, né? Então, a gente tem oportunidades ali a nível de fundo de funil que acabam ficando esquecidas, né? E é ali que pode estar o meu fechamento que eu tenho buscado, porém eu estou focando só no lead novo, tá? Então, esses dados, através do CRM, eles são compartilhados através da gestão, mas eu convido a vocês a buscarem essas informações, a olharem para os números, porque com certeza vocês vão amadurecendo aí em relação às estratégias e tomada de decisão para o atendimento de vocês, tá? E qual que é o papel do corretor? Aqui é super importante, eu acho que é o ponto alto aqui, desse treinamento, que é o entendimento do papel de vocês, tá? Por que que a gente chegou aqui a esse treinamento, inclusive, né? A gente, explicando um pouquinho aqui do trabalho da VMV com vocês, nós temos reuniões recorrentes aí de consultoria, estruturação, que acontecem com a liderança de vocês, né? E através desses diagnósticos que o CRM nos traz aqui, né? A gente identificou vários gargalos aí no processo de atendimento, tá? Então, é muito importante trazer clareza e reforçar qual o papel do corretor. É muito importante que vocês tenham essa consciência para que vocês coloquem isso em prática no dia a dia e façam isso com diligência, tá? Então, minimamente, o que é esperado do corretor? Atendimento ágil e profissional, né? A gente precisa ali imprimir um profissionalismo fazendo um atendimento do lead de forma rápida, né? Eu vou trazer um dado aqui para vocês em relação à abordagem, né? O quanto é importante a gente iniciar o atendimento do lead assim, de forma mais rápida possível, o quanto isso impacta na minha conversão, né? Na atenção do lead em retornar o meu contato. De forma profissional, eu preciso ali atrair a atenção do lead da forma que eu falo, da forma que eu escrevo, né? Às vezes a gente realiza aqui alguns clientes ocultos e é assim, gente, é absurdo, né? Corretor que não escreve ali de forma clara, corretamente, né? Então a gente precisa ter ali as nossas ferramentas de comunicação do cliente alinhadas ao tom de voz da empresa, a comunicação alinhada ao tom de voz da empresa, de forma profissional, de forma clara e correta. Então, precisamos ter um profissionalismo ali em relação ao nosso trabalho. A gente espera que o corretor ele faça uma cadência de contatos. Temos aí um investimento muito alto, pessoal, para gerar demanda para vocês, né? E não apenas no digital. O marketing ele faz uma série de investimentos aí, a empresa, né? Mas por meio do marketing, faz uma série de estudos em investimento, em ações offline também, para que vocês consigam ter minimamente ali uma demanda de leads
para conseguir chegar ao objetivo final, que é ter a conversão em vendas. Então, esse lead, ele tem um custo alto e que a gente precisa cuidar com carinho, né? Então, fazer a cadência ali é importante para que a gente extrapole o número de tentativas de contato para tentar falar com esse lead. Registrar as interações do CRM. Não tem como a gente fazer um atendimento com qualidade do nosso lead se a gente não tem o histórico dele. Voltando ao exemplo do cliente oculto, na cadência ali de leads, a gente vê que o corretor ele reinicia a conversa todo o tempo. Ele não faz uma abordagem muitas vezes falando, olha, fulano, eu conversei com você há uma semana atrás, você disse que não poderia falar porque estava comprometido com o trabalho. Fulano, você estava em viagem, pode falar agora, a gente pode retomar a nossa conversa, porque o corretor está administrando várias coisas ali no WhatsApp, ele não se preocupa em acompanhar o histórico do lead, porque é difícil ali no telefone, é difícil até de achar o contato, né? Ele já perdeu o controle. E fica aquele atendimento que não é personalizado, aquele atendimento mecânico, copiado de um para o outro, né? E isso, com certeza, gente, impacta no avanço desse lead para o funil de vendas, no avanço para eu subir uma pasta completinha para fazer a análise de crédito. Tudo isso vai impactar no funil de vendas, né? O funil vai só reduzindo ali, né? O volume de leads. Então, a gente precisa utilizar o CRM de forma estratégica, ao nosso favor. Registra lá as interações, copia e cola do WhatsApp, se quiser gerar ali uma agilidade em relação a isso, né? Eu sei que digitar conversa por conversa vai tomar um tempo. Então, copia do WhatsApp e cola, para que você lembre qual foi a última conversa que você teve com esse lead, para, né, quando tiver o próximo contato, você abordá-lo de forma contextualizada, gerando conexão, demonstrando para esse lead que você sabe das necessidades dele, que você está interessado em trazer uma solução, resolver aquilo que ele veio buscar. Precisamos evoluir o lead corretamente no funil, né? Cumprindo ali os prazos, não deixando esse lead vencer, porque aí eu vou ter uma ruptura ali, esse lead vai voltar para o atendimento e vai iniciar com outro corretor, né? Então, vamos avançar o lead ali dentro dos prazos determinados. E realizar, no mínimo, uma venda por mês, tá? Eu sei que a gente tem corretores aí fora da curva, no nosso time, mas eu sei também que, assim, cada um está no momento aí na empresa, tem pessoas que estão iniciando, a gente tem um time bem diverso, né? Mas essa é a expectativa em relação a resultado, tá? A gente tem uma média de mercado aí esperada de conversão por corretor, que é uma venda por profissional, por corretor. Tem praças da INC que convertem mais, né? Mas esse é o mínimo esperado de conversão por corretor no mês, tá bom? Então, aqui, gente, o nosso funil, ele segue essa régua, tá? Oportunidade, qualificação. Essa qualificação é feita por vocês, que é o entendimento ali do perfil do cliente, o que o cliente busca. Visita ou análise de crédito, então eu tenho a oportunidade ali de agendar uma visita com esse lead, ou se a conversa flui bem, se eu estou conseguindo ali desenvolver bem com o lead, eu já solicito a documentação e já faço num atendimento por ligação online mesmo. Negociação e fechamento. Agora a gente já entra na parte de processos, tá? E eu queria iniciar aqui com a etapa de abordagem, mas trazendo um ponto aqui muito importante, que é o tempo de resposta do primeiro contato com o lead. Vou contar aqui um outro diferencial que a INC tem, que muitos clientes meus não têm, que é esse acompanhamento ali do primeiro SLA de atendimento, que é o tempo ali inicial de atendimento. Vocês têm uma plataforma que permite que
o lead ele seja atendido rapidamente, né? Isso é controlado pelo Rafael, e eu não me recordo o tempo que está hoje, mas é um tempo bem curtinho ali, aonde, se não iniciado o atendimento desse lead, ele vai para outro corretor. Eu estou pensando ali no desenvolvimento desse lead, na abordagem rápida, né? Mas a intenção mesmo, gente, é que esse lead seja atendido rapidamente pelo primeiro corretor, tá? E com isso, é muito importante que vocês estejam atentos ali, né, às plataformas de conversão. Eu sei que o trabalho do corretor é muito dinâmico, né? Vocês estão fazendo uma visita, vocês estão fazendo um fechamento, uma mesa, estão subindo uma documentação para análise de crédito. Não é um trabalho como de um closer, de um SDR que está 100% ali o tempo todo em frente ao computador. Mas, em sua maioria, na jornada, né, no dia de vocês, é possível a gente realizar o primeiro atendimento de forma rápida, tá? E esse primeiro atendimento pode ser decisivo ali para você fazer uma conversão. Porque quais são os impactos desse lead não ser atendido rapidamente, né? E pior, muitas vezes a gente demora dias ali, né? Eu faço o primeiro atendimento rápido porque a empresa está garantindo isso, que o lead receba o primeiro atendimento, mas depois na cadência eu tenho uma ruptura, porque aí já passa a ser controle de vocês, do corretor. Esse lead fica sem follow-up, esse lead esfria, ele perde o interesse, ele, às vezes a gente liga para o lead, ele nem se lembra que converteu naquele anúncio, né? E o pior, se for um lead que estiver no momento da compra, ele pode avançar e comprar com o concorrente. Então, o tempo de resposta impacta muito na probabilidade de conversão, tá? Eu trouxe aqui um dado da Inside Sales, eles fizeram em 3 anos o acompanhamento de 400 empresas, tá? E aí eles acompanharam aí mais de 55 milhões de atividades dos leads, né? E olha que interessante, a chance de conversão, ela aumenta em até 8 vezes se o atendimento do lead acontece em até 5 minutos. Eles têm outros, eu deixei aqui a fonte, depois eu vou compartilhar com vocês esse material, mas eles têm outras análises nesse infográfico, falando a respeito das conversões, né, que vale a pena vocês debruçarem aqui, que são números que, embora assim, não sejam do nosso segmento, mas que seguem o mesmo modus operandi do que a gente faz, tá? Então, é muito importante iniciar o atendimento do lead de forma rápida, e eu quero replicar isso para o tempo de resposta nas demais interações também, tá? Não deixem o lead dispersar, não deixem o lead esfriar, não deixem o lead sem o follow-up ali previsto, para que vocês tenham maior efetividade e sucesso aí em conversões. E aí, falando de abordagem comercial, eu trouxe aqui uma trilha que reflete qual a necessidade na jornada do lead ali de atendimento, tá? Então, primeira coisa, apresentação. Além de responder com agilidade, personalize o seu atendimento. Se apresente. Eu já fiz cliente oculto que o corretor iniciou comigo sem falar quem era, sem citar a empresa, né? Então, personalize o seu atendimento, introduzindo ali com uma apresentação pessoal de forma objetiva, apresentando a empresa, e eu ainda gosto aqui de acrescentar que já apresente ali as informações que fizeram ele chegar até você, né? Porque aí ele vai se conectar com aquele anúncio, com aquele flyer, com o outdoor. Então, oi, fulano, aqui é o Adriano, estou vendo o Adriano aqui é o Adriano, faço parte do grupo da Inc. Empreendimentos. Você demonstrou interesse no produto X, localizado na região tal.
Eu já estou conectando esse lead àquela informação que o fez chegar até a Inc, tá? Então, a apresentação é muito importante para gerar essa primeira conexão e também, através dessas informações, eu já faço ali uma pré-qualificação do interesse do lead, porque eu estou mencionando a localização. Eu posso citar ali, por exemplo, a quantidade de dormitórios, né? Então, você demonstrou interesse no produto na região X de 2 quartos, a pessoa já vai se conectar ali com uma informação que vai qualificar e vai de acordo aos interesses dele. Se for um lead que está procurando 3 quartos, 4 quartos, já não vai fazer sentido ali, tá? Acolhimento, demonstra interesse pela necessidade do lead, tá? E gere conexão. Então, pergunta para ele o que que ele busca no imóvel. Pergunta para ele se é o primeiro imóvel que ele está procurando, que ele está conquistando ali, né? É, demonstre confiança, que você conhece do produto, que você entende da localização onde o produto está, né? Passa essa confiança para o lead e essa relação de empatia é se colocar no lugar do lead, né? Às vezes o corretor, ele conduz o atendimento ali igual um trator, vomitando um tanto de informações para o lead, para ele processar e tirar as próprias conclusões. Já manda informação de localização, já manda aqueles blocões de texto, diferenciais do produto, já manda o book. Não, atenda de forma consultiva. Entende a necessidade do lead e qualquer preocupação a respeito disso, tem empatia, se coloque no lugar dele, fala que você conhece, que você sabe, né, como que é a apreensão de repente ali de fazer um investimento tão alto. Isso é demonstrar empatia, né? E abrindo um parênteses aqui, né, é muito importante conhecer na íntegra o que vocês estão vendendo para que a apresentação ali seja bem confiante, né? A pessoa precisa sentir confiança de que ela está sendo ali assessorada por um profissional que entende do produto, que entende do programa Minha Casa Minha Vida, que está me direcionando ali para uma localização que atende a minha necessidade. Então, é importante construir essa relação de confiança e, com isso, a gente precisa se preparar e estudar bem o produto e as condições comerciais da empresa e até a empresa, né? Gerar essa confiança aí em relação à solidez da empresa. Muitas empresas às vezes têm problema de reclame aqui, né? Como eu vou superar essa objeção, né? Então, eu trago números ali que transmitem prova social. Há quanto tempo a empresa está no mercado? Quantas unidades já foram entregues? Quanto foi construído em metro quadrado? Então, tem várias informações que reforçam ali comprometimento, solidez e outros números da empresa. Então, entendendo aqui a necessidade do lead, é importante a gente fazer perguntas para entender o perfil do cliente, né? Então, entender o momento da compra dele, se ele está procurando para adquirir nesse momento ou se é mais para frente, né? Porque aí você consegue ali, inclusive, direcionar o momento do funil em que esse cliente está, né? Entender os objetivos e expectativas. Aqui eu trouxe até algumas perguntas para essas etapas, né? Entender sobre o objetivo. Mané. Oi? Entender sobre o objetivo, dependendo do perfil do produto, se a compra é para moral, para investir, né? O momento, né? Se ele está procurando o imóvel para comprar neste momento, né? Um lead muito propenso a converter neste momento, então a gente tem que dar uma atenção ali, né? Sobre a necessidade, quais características indispensáveis, qual a tipologia que ele está buscando, se aquela região realmente atende, né?
Então, isso daí vai de acordo até o contexto familiar dele, né? A estrutura, se ele vai morar sozinho ou com alguém, se tem filhos ou não. Às vezes é importante até entender a idade dos filhos, porque aí eu consigo conectar aos itens que eu tenho no produto, né? Uma brinquedoteca, uma área de lazer, uma estrutura de lazer completa para a família construir ali, né, as melhores histórias dela. O filho já viver ali naquele ambiente com o ciclo de amizades, entre outras questões. E sobre a decisão. Tem alguém que participa da decisão final ali daquela compra? Né? Porque aí a gente já tem que convidar essa pessoa para conversa naquele momento. Porque essa pessoa pode chegar lá no final, estou conversando com o marido, lá no final, eu avanço a conversa, e no final a esposa vem e fala: não, não gostei. Não gostei desse produto, aqui essa cozinha aí está muito pequena, então já é importante a gente trazer essa pessoa decisora para a conversa também, tá? Ofertar a melhor solução. Então, conhecendo o produto, entendendo as necessidades do cliente, eu consigo apresentar a melhor solução para ele. Eu consigo conectar os benefícios do meu produto àquela necessidade do cliente, né? E nesse momento eu tenho que agregar valor, não falar apenas de preço. Eu sei que o nosso produto ele é muito pautado ao preço, né? Muitos clientes estão na compra ali do primeiro imóvel, se não a maioria, né? Mas é importante eu agregar valor à necessidade dele antes de entrar no preço, porque aquilo gera uma ansiedade ali se ele vai conseguir pagar, né? Então, sempre agregar valor antes de entrar no preço, apresentar o produto, né? De forma ali que ele veja aquele produto como uma necessidade para ele. E isso daqui, gente, para encerrar, defina o próximo passo. Às vezes o corretor conversa com o lead e não pede uma devolutiva, envia o book, não pergunta o que o lead achou, não convida esse lead para uma visita, não demonstra que o próximo passo é a gente fazer uma análise simplificada para ver se ele tem ali minimamente condição de avançar com aquele financiamento. Então, é muito importante vocês avançarem na conversa, definindo o próximo passo, demonstrando para ele qual o próximo passo e criar o compromisso de dar continuidade. Então, valide com ele. Ah, eu não posso falar agora, ok. Eu posso te ligar novamente amanhã? De manhã? Funciona para você um novo contato? Amanhã à tarde? Você prefere ser contactado? Você prefere continuar a conversa pelo WhatsApp ou por ligação? Crie o compromisso e dê continuidade, tá? Porque ele vai ver ali que você está realmente interessado em apresentar uma solução para ele. Bem, gatilhos mentais. O que que são os gatilhos mentais? Eles são estímulos que vão ajudar ali esse lead a tomar uma decisão, né? Isso eu posso atrelar, a gente tem vários tipos de gatilhos mentais, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas ele vai gerar ali senso de urgência, senso de oportunidade, confiança, né? Então, são termos que eu utilizo ali na minha abordagem, na minha conversa com o lead, que vão ajudá-lo a tomar essa decisão, né? Olha, essa oferta aqui ela vai somente até o dia 30/7. Últimas oportunidades, né? Então, eu já gero aquela informação ali, esse estímulo no lead, que aquela condição vai só até o final do mês. Eu preciso resolver isso rápido, porque senão não vou ter mais essa condição, né? O lead que tiver inseguro com a compra, eu trago ali uma prova social a respeito da empresa, benefício em relação aos ganhos, né? A gente utiliza isso muito no Minha Casa Minha Vida, entrada facilitada, parcelas menores que o seu aluguel, parcelas que cabem no bolso. Isso o corretor não é só o marketing que deve utilizar isso, não, gente. O corretor deve trazer isso nas suas abordagens, nas suas interações com o lead, para gerar esse estímulo aí na tomada de decisão.
Bem, vamos entrar aqui já na parte de processos, tá? Cadência de contatos. Pessoal, hoje a gente está com a gente está com um desafio bem grande em relação a essa visão de cadência e, de fato, o uso desse procedimento. A cadência, qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é que vocês esgotem ali a possibilidade de conseguir a atenção desse lead, tá? Eu até considero que a cadência da Inc é bem curtinha. Normalmente, a gente trabalha uma cadência para o Minha Casa Minha Vida em torno de 5 tentativas. Volta a questão lá do investimento dos leads. A gente faz um investimento muito alto em lead. Então, não posso simplesmente atender, fazer uma tentativa de contato com esse lead e já interromper. Mas também não posso deixar uma base inflada de leads tentando eternamente ali e não conseguindo interagir com esse lead. Então, aqui a gente está trabalhando com o suficiente para o volume de leads que a gente administra aí no dia a dia, com todas as frentes, todas as mídias que a Inc investe. E a cadência da Inc, ela hoje funciona em 3 tentativas, 3 dias seguidos, que eu gostaria de reforçar aqui com vocês a necessidade que a gente faça 2 tentativas de interações no dia. Os canais importam, tá? A gente tem corretor que só envia o WhatsApp, que só registra a anotação. A anotação nem sei o que seria, porque a anotação não é uma interação, né? A anotação é ali um registro de algo que está acontecendo no lead, mas eu não necessariamente registrei a interação. Interação, gente, é quando eu tento falar com o lead por algum canal, seja ele por telefone, WhatsApp, e-mail. E-mail a gente não utiliza muito no nosso segmento, né? Então, a gente vai concentrar aqui nessas 2, telefone e WhatsApp. Tente falar com o lead 2 vezes no dia. Tente falar com o lead em horários diferentes. Não adianta você bater na mesma tecla. O lead converteu 9 horas da manhã, não consegui falar. Vou ligar no outro dia, 9 horas da manhã. No terceiro dia, novamente, 9 horas da manhã. Ele não me atendeu, ele não respondeu. Então, teste horários diferentes, né? Se eu tentei às 9, vou tentar novamente à tarde, vou tentar fora do horário comercial, vou ficar um pouquinho no horário do almoço, não vou sair meio-dia, vou sair meio-dia e meia, porque eu vou tentar falar com o lead. Por quê? A chance desses leads responderem, atenderem em horários que eles estão ali, né, em momentos de disponibilidade, é muito maior. Então, tentem também, no horário do almoço, fora do horário comercial, que com certeza vocês vão perceber uma taxa de resposta bem maior do que dentro do horário comercial, tá? Então, isso daqui, gente, é o processo da Inc. Se alguém ainda não tem ciência disso, por favor, registrem essa tela, imprimam aí a colinha, deixa na mesa de vocês. Primeiro dia, 2 tentativas de contato. Segundo dia, 2 tentativas de contato, sempre alternando telefone e WhatsApp, horários diferentes. Terceiro dia, eu faço uma interação e a última mensagem já de encerramento, que é aquela mensagem: fulano, eu tentei falar com você, não consegui. A gente está com essa oferta aqui, gatilhos mentais. A gente está com essa condição aqui somente até o dia X. Caso você tenha interesse, eu estou à disposição e encerra ali o atendimento. O que eu recomendo aqui para que vocês tenham eficiência na cadência? Primeiro ponto, já criar mensagens padronizadas. E essas mensagens, elas não podem ser a mesma mensagem nos 3 dias. Então, a primeira mensagem tem que ser de abordagem, tá, gente? Com aqueles critérios: se apresentar, citar a empresa, citar ali o produto que o cliente teve interesse. Na segunda mensagem, eu trago uma outra abordagem. Por exemplo, posso falar só de crédito, né? Olha, você conhece o programa Minha Casa Minha Vida? Sabia que você pode ter descontos de até 55 mil? A terceira mensagem, eu já falo sobre os itens ali, que o produto tem diferenciais, ou cito ali um ponto específico de localização. Então, são tentativas de
atrair esse lead para minha conversa. Então, use abordagens diferentes para que vocês consigam ter maior efetividade ali nesse processo de cadência. Oi, Rogerinho. Pode falar. Levantou a mão? Deve ter sido essa Rogério, minha seu mão. microfone tá fechado. Abri. Desculpa aí. Desculpa te cortar, mas essa questão da cadência, eu tenho falado muito sobre isso, mas muitas vezes as pessoas não me escutam um pouco. Porque hoje, 99% acho que dos corretores, eles não ligam primeiro. Eles mandam mensagem, mandam WhatsApp. Impressionante, manda WhatsApp. E, assim, eu não consigo estar muito no dia a dia, né? Aí eu acho que eles podem falar mais sobre isso. Mas eu vejo que manda o WhatsApp, espera, depois manda o WhatsApp de novo, para depois tentar ligar. Eu acho que aí a ligação já esfriou. Então, assim, você acha que na sua opinião aí, pensando que eles já fazem isso, que eles vão mandar mensagem primeiro, não seria interessante no primeiro dia já colocar WhatsApp, telefone, WhatsApp, e depois ir seguindo nessa sequência? Porque se a gente colocar o primeiro telefone como primeiro contato, eles não vão fazer. Eu preferia que eles mandassem então um WhatsApp e ligassem depois. Ó, mandei o WhatsApp e já liga em sequência. É uma ideia, tá? Uma ideia, uma sugestão. E outra coisa que eu não vejo o pessoal falando muito e nem fazendo muito, mas eu sempre, quando pego alguns clientes aqui para poder fazer algum atendimento oculto, eu mando SMS, eu mando e-mail, né? E eu vejo que a gente não põe isso nas cadências. Né? Muita gente hoje, quando recebe um SMS, por exemplo, acha que é alguma cobrança do banco ou alguma fraude. Então, eu, particularmente, quando chega um SMS, eu olho. Porque não é algo mais habitual, né? Que a gente está fazendo. Então, quando chega, eu gosto de ver o SMS que chegou ali, o que aconteceu. Minha opinião. E o e-mail, por mais que as pessoas hoje não abram tanto os e-mails, eu ainda sou da época mais que eu olho meus e-mails todos os dias, né? Alguns você vê que já vai direto pro spam, que já é propaganda, né? Eu ainda gosto de abrir. Eu não sei se o pessoal aqui tem o hábito, né? Mas eu vejo que a gente também não coloca isso na cadência de enviar e-mail e SMS. Era só essa observação que eu queria fazer. Excelentes pontos, Rogerinho. O que eu vejo que funciona, tá? No primeiro dia e a primeira interação, elas são decisivas ali, né? Então, eu gosto de indicar essa recorrência aqui da seguinte forma: o corretor recebeu o lead, ele tenta ligar. Porque a gente entende que, se aquele lead converteu, provavelmente ele está no momento de disponibilidade, né? Do digital, por exemplo, ele está lá rolando a página, não necessariamente, né? Às vezes tem alguém aqui, né, ouvindo o treinamento e está aí rolando a página no WhatsApp, mas pela lógica a gente entende que aquele lead está no momento de disponibilidade. Então, a primeira interação eu recomendo que seja por ligação. Se aquele lead falar, olha, eu não posso falar agora. Ah, tudo bem, eu vou te chamar no WhatsApp. Então, você continua a conversa pelo WhatsApp. Mas a chance do lead estar ali disponível e continuar a conversa também é possível, né? Então, eu recomendo essa sequência: telefone, WhatsApp. O cara não atendeu minha ligação, WhatsApp na sequência. Então, eu recomendo no primeiro dia fazer isso. O lead converteu? Liga. Se ele atendeu, tenta já abordar e continuar a conversa. Se ele não pode falar, vai para o WhatsApp. Se ele não atendeu, vai para o WhatsApp, tá? Testar dias diferentes e canais diferentes. Hoje, eu vejo, assim, que o principal canal de conversa é o WhatsApp, né? Incontestavelmente. Mas, nessa mensagem de breakup aqui, eu apelaria para um e-mail também, mas um e-mail bem personalizado, que atrai a atenção daquele lead. Preciso falar com você, tentei falar com você,
mas não estou conseguindo falar nesse número, montar um textinho assim que chame a atenção desse lead e colocar um linkzinho para ele converter para o WhatsApp, tá? A gente consegue fazer isso via CV, tá, gente? Tem nas interações lá, tem ligação, WhatsApp, anotação e e-mail. SMS, aí eu não vou saber falar com assertividade, tá, Rogerinho? Mas eu acho que tem um custo. Mas se não tiver custo, eu também tentaria, justamente nessa mensagem breakup. É tipo esgotar assim, todas as possibilidades mesmo. Então, mandaria um SMS e um e-mail também, fazendo essa mensagem breakup. Eu acho que é válido testar, tá? Para ver se a gente vai conseguir ter uma conversão ali e esse lead interagir com a gente. Eu só não sei, eu acredito que o SMS ele é cobrado. Mas e-mail, vocês podem fazer com tranquilidade, não tem custo o envio desse e-mail. Inclusive, vocês já conseguem personalizar ali a mensagem, Adriano. De repente, já personaliza essa mensagem para todos, que aí é só marcar lá e-mail e já é enviado automaticamente para o lead. Certinho? Eu vou buscar essa informação aqui com o CV a respeito da SMS e trago para vocês, se tem algum custo para disparo. Então, fechando aqui, vamos validar essa informação? Primeiro dia, telefone e o WhatsApp na sequência. O lead não interagiu. Eu agendo para falar com esse lead no segundo dia, em um horário diferente. E eu vou fazer 2 tentativas no dia, tá, gente? Então, 2 tentativas em horário diferente. Terceiro dia, 2 tentativas em horário diferente. E encerro ali a cadência. Dúvidas? Vou seguir, então. Motivos de cancelamento do lead. Gente, eu quero pedir muita atenção aqui em relação a esse tema. A gente está tendo uma recorrência de leads descartados incorretamente, muito alta. Mesmo assim, a gente trazendo orientações, a gente continua tendo esse volume de leads descartados incorretamente, e eu queria trazer mais clareza aqui a respeito de cada motivo de descarte, tá? Por que é importante vocês descartarem o lead da forma correta? Esse relatório aí de motivos de descarte é um insumo de informação para o marketing em relação à campanha. Se a campanha está sendo assertiva, em perfil de lead, em localização, né? A gente consegue, inclusive, tirar insights para novas ações, né? De repente, eu não estou com. O meu maior volume de descarte são leads que eu não consigo interagir. O que eu vou fazer para conseguir falar com esses leads? Eu vou montar uma estrutura de reativação de base fora do horário comercial. Eu vou criar uma estratégia de inbound marketing para tentar trazer esse lead de volta para a conversa, por outras jornadas ali, e-mail marketing, SMS, né? Então, descartar o lead de forma adequada é muito importante para trazer esse feedback para o marketing, para a gente tomar decisões a respeito desses leads que foram descartados, fazer campanhas de leads que estão mais avançados no funil. Eu não vou conseguir passar todos aqui com vocês, mas eu queria focar nos principais que estão dando problema atualmente. Leads, quando que eu descarto o lead por tentativa de contato esgotada? Vou voltar aqui para ser bem visual. Eu só vou descartar o lead por tentativa de contato esgotada aqui, quando eu passei por toda a cadência e o lead não interagiu comigo em nenhum momento. Eu vou descartar ele aqui por tentativa de contato esgotada, tá? Segundo motivo, o lead não retornou, ou seja, ele interagiu comigo em algum momento, mas parou de responder. Vou dar outro exemplo aqui. Eu liguei para o lead, ele não me atendeu. Na segunda interação aqui pelo WhatsApp, ele respondeu. Ele continuou a conversa, porém, parou de responder ali no meio da conversa, né?
eu vou cumprir a minha cadência tentando falar com ele até a terceira tentativa e vou descartar o lead com a informação, parou de responder. Isso quer dizer que o lead em algum momento me deu atenção, mas ele perdeu o interesse ali na conversa e parou de responder. Tá claro isso, gente? Não pode ter erro aqui especialmente nesses dois motivos, tá? O que a gente está vendo? Lead sendo descartado por tentativa de contato esgotada no primeiro dia, na etapa de aguardando atendimento. Não pode isso, porque eu estou falando que eu cumpri a cadência, mas não cumpri. Então, eu preciso que isso seja, de fato, assim, acertado, mas que vocês tenham essa clareza. Se tiver alguma dúvida em relação a como descartar o lead, é importante esclarecerem. Estou à disposição aqui para apoiá-los também, tá? Mas os dois principais que eu tenho visto que estão desalinhados aí no entendimento de vocês são esses, tá? Vou passar aqui outros principais fora da área de atuação. Pode ter alguns aqui que não estão iguais ao CRM de vocês, tá? Porque aqui é um material de treinamento. Mas eu acredito que grande parte deles estão iguais. Está aparecendo para vocês um pop-up aqui do Adobe? Não. Não tá, não. Então, vou seguir aqui. Então, o produto está fora da área de atuação. O cliente tem interesse em outra região, né? O meu empreendimento é no bairro Savassi, o cliente quer lá no bairro Castelo. Está totalmente distante. Então, eu descarto aqui com esse motivo. Prazo de entrega incompatível é quando ali o meu prazo de entrega não faz sentido para ele. Localização não atende, é quando eu não tenho ali tem alguma coisa ali onde o meu produto está que não atende ao cliente. Então, ele é perto de uma viela que ele não gosta, está próximo a uma favela, entre outras possibilidades que podem ocorrer, tá? Perfil financeiro incompatível. Esse motivo de descarte aqui reflete ao perfil do lead que está chegando. Então, eu estou com uma renda familiar lá mínima de 3.500. Está chegando o lead com renda de 1.800, 2.000. Eu vou descartar com esse motivo, tá? Deixa eu ver algum outro aqui importante. Esses são os que geram mais ruído aí, né, no momento de descartar. E os outros, eles são bem intuitivos. Importante, sempre colocar uma descrição adicional ali no momento do descarte, tá? Então, o cliente, ele não tem perfil financeiro. Coloca lá qual que foi a renda desse lead real. Por quê? Futuramente eu posso ter um produto onde eu consiga abranger aquela renda, né? E aí eu posso resgatar esses leads e trazer de volta para fazer uma ativação. Coloca de forma bem objetiva. Eu vejo que muitos copiam um textão e colocam na descrição. A intenção é ser bem objetivo, né? Então, aqui, metragem e tipologia não atende. Eu tenho 2 quartos, o cliente quer 4 quartos, então coloca lá 4 quartos, que aí a gente consegue fazer esse filtro de forma mais objetiva. Importância do uso de tarefas. Gente, estamos quase encerrando, mas eu não poderia deixar de falar isso. O que é a tarefa? A tarefa é aquela próxima ação que eu vou colocar ali em relação ao lead. Lembra que eu falei que o CRM ele tem um objetivo ali de centralizar todas as informações e que vocês podem se organizar aí com a gestão desses leads? A tarefa é a agenda de vocês. Com exceção da visita, né, que já é uma tarefinha ali bem objetiva, esse lead que eu quero falar amanhã, como que eu vou me lembrar que eu preciso falar com esse lead amanhã? Através da tarefa. Então, a tarefa é o benefício ali de você acompanhar todas as próximas ações com o lead. Você consegue gerar, inclusive, notificação para o seu e-mail de que tem uma tarefa a ser executada ali nas próximas horas.
Então, é muito importante vocês se organizarem com o CRM e a tarefa é que vai dar essa visão de agenda, de organização para vocês, tá? Então, como que eu crio uma tarefa? Vocês vão abrir aqui o lead e aqui a gente tem as interações, tá? Dentro de cada interação, eu posso criar uma tarefa. Aqui embaixo, ó, criar tarefa. Ou seja, eu registrei uma interação para o lead, fiz uma ligação, e esse lead não me atendeu. O que que eu vou fazer? Lembrando da cadência, eu vou agendar uma próxima ação. Então, eu vou tentar novamente falar com esse lead amanhã e mandar uma mensagem, eu crio aqui a minha agenda. Que aí, quando vocês iniciarem o dia de vocês, vocês vão abrir o CRM e vão ter uma visão do que vocês têm que fazer para aquele dia. Quais leads vocês precisam interagir naquele dia. A outra opção aqui de criação de tarefa está aqui, tá? Mas comecem a utilizar esse recurso e centralizar toda a jornada do lead dentro do CRM, tá? Então, dentro do WhatsApp, ligação, cada interação tem aqui a opção de criar tarefa. Coloquem a descrição, fica mais fácil de vocês se organizarem ali. Eu tenho que mandar uma mensagem de WhatsApp? Eu tenho que fazer uma ligação? Não, esse lead aqui eu preciso mandar um e-mail. Então, vocês podem criar ali uma descrição para facilitar essa administração do lead. Pessoal, para encerrar, só mais 2, 3 minutinhos, eu queria falar com vocês a respeito da campanha de ativação. A campanha de ativação é um ativo muito importante que a gente tem, tá? Eu não sei se é de ciência de vocês, mas nós temos mais de 230 mil leads no nosso CRM. Muitas vezes a gente fica só focado no lead novo, mas a gente esquece do lead que converteu, eu não fiz o follow-up. A gente esquece do lead que converteu e não está no momento da compra. Volta ao caso do lead que deixou documentação pendente. Então, a gente tem vários leads no CRM que estão no processo e que a gente acaba esquecendo deles. Então, a campanha de ativação, ela tem como objetivo reativar essa base de leads descartados, tá? E aí, eu alinhei com os gerentes uma meta diária de 30 leads reativados por dia. Quando eu falo reativados, são 30 tentativas. Não quer dizer que eu vou conseguir falar com todos esses leads. Mas todos os dias vocês têm que tentar falar com 30 leads, tá? Essa meta já está alinhada e aprovada com os gerentes, a gente vai começar a monitorar isso. Com isso, a expectativa é que a gente aumente a nossa conversão. Hoje, a gente vai trabalhar com uma meta de 1% de conversão para todas as equipes. Mas a nossa expectativa, a expectativa da empresa é chegar a 1,4, retrabalhando base. Então, vamos colocar isso na rotina, todos os dias, fazer essas 30 ligações para tentar reativar ao máximo aí os leads. Isso aqui era um vídeo, gente, mas tentar reativar ao máximo aí os leads e aumentar a conversão de vocês em venda, tá? Não esperem só lead novo. A gente tem muitos leads aí à disposição para serem retrabalhados e muitos leads. Vocês vão conseguir converter. Eu tenho um cliente em São Paulo que eles tinham uma operação 100% online. E eles chegaram a 1,4 de conversão com trabalho de base. Esses 4% aí era de leads reativados, leads descartados. Então, eu trouxe esse dado aqui porque é possível. E eles não tinham 230 mil leads dentro de casa, não. Então, vamos olhar para dentro do que a gente tem ali de oportunidades para retrabalhar a base também, tá? Aqui era um vídeo demonstrativo de como reativar esse lead, mas vocês vão puxar o lead aqui e fazer uma ligação. Se esse lead voltar para a conversa, vocês vão ativar esse lead
para que ele volte para a esteira de leads, tá? E ele vai entrar novamente lá no funil, em atendimento corretor, né? O fluxo normal. Se esse lead não avançar na conversa, mas ele quer continuar e vocês vão agendar um novo contato, deixe ele aqui em falar depois, porque ele não volta para a esteira de leads. Agora, se você conseguiu falar com o lead, ele falou que realmente não tem interesse, não é o momento para ele, descarta ele. Eu tenho visto muitos corretores só ativando os leads. Puxa um a um aqui e ativa. Aí fica com um volume muito alto de leads na esteira, esses leads vencem. Esse não é o objetivo da campanha de ativação, tá, gente? Então, eu preciso que vocês sigam aqui esse fluxo para serem assertivos e eficientes no uso da campanha, tá ok? Bem, é isso. A gente vai marcar aí um segundo encontro bem prático. Já combinei com o Adriano. Não vou revelar o que é, mas a gente vai trazer alguns casos reais. E eu queria abrir para perguntas, dúvidas. Kelly, vou iniciar aqui essa sequência, né, de interação falando o seguinte, sobre o modelo de mensagem para que seja enviado para os clientes por e-mail. O CV já nos disponibiliza um modelo desse. Te mandei aí no privado, tá? Para você ter noção do que é. A Camila interagiu logo que a gente, né, que você falou, ela mesma manifestou, ela enviou e eu já encaminhei lá para o grupo de estudos, tá? Então, Legal. tá aqui, a gente tem essa condição. Uma outra coisa, o vídeo falhou, mas não, né, a gente não quer perder a oportunidade de assisti-lo. Se você quiser me mandar também, eu coloco no mesmo grupo de estudo, Mando tá? sim. Eu acho que é interessante, porque aí o pessoal consegue interagir. Numa próxima, a gente tira as dúvidas se tiver, tá? Se alguém tiver dúvida também, nesse intervalo, pode me mandar que eu repasso para a VMV, tá? Agora, Joia. efetivamente, vamos iniciar aí com as perguntas. Romana é a primeira pessoa aí que se manifestou. Fica à vontade aí, Romana. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Kelly, e você? tudo bem, obrigada, parabéns pela live. Kelly, Obrigada. eu concordo sobre a forma que você falou sobre respeitar as cadências. Eu gosto muito de ter esse processo porque eu consigo me organizar. Porém, eu também acredito que 3 tentativas, no meu ponto de vista, não é o suficiente. Então, eu acabo trabalhando com uma frequência um pouco maior, de 5 a 7 dias com o cliente. É muito extensa, mas eu já tive resultado na 7ª tentativa ali com o cliente. Porém, você acaba ficando muito tempo na 3ª tentativa com o cliente, na marcação que eu falo no CV, porém, estou 7 vezes tentando com ele. E às vezes o cliente ele me responde. Para eu não passar para atendimento e não deixar o cliente esquecido, porque eu acho que 7 dias demora muito tempo, eu acabo ficando em tratativas atendendo o cliente. Eu sei que isso não é a forma correta, mas eu acredito que 7 dias para você mandar uma nova mensagem para o cliente depois que ele te responde é muito tempo. O cliente esfria, ele pode entrar em contato com outro corretor, nesse meio termo a gente acaba perdendo. Mesmo Sim, sendo você etiquetando o cliente como importante, para você sempre lembrar ali, não sei se é o ideal, tá? É só uma opinião minha. Talvez se a gente conseguisse, em vez de ficar o vencimento para 7 dias direto depois que você muda para atendimento, tivesse mais uma opção, por exemplo, de 3 dias. Uma opção de 3 dias, depois 7. Porque 3 dias talvez seja mais suficiente para não ficar um período muito longo com vários clientes em atendimento, sem que às vezes o cliente realmente está nas tratativas, vamos dizer assim. Deu para entender? eu com certeza. Ótimo ponto, tá? Normalmente, o que a gente trabalha aqui com os clientes, de fato, são 5 tentativas. Isso eu falo que é uma média mercado e eu já falo que é uma média mercado do nosso segmento, tá? Clientes econômicos, a gente trabalha ali 5 tentativas em 7 dias, porque a gente dá ali uma pausa de 2 dias para não ficar estressando muito ali as tentativas com o cliente. E alto padrão vai para 15 dias, né? Porque o custo do lead é absurdo no alto padrão, no médio padrão. Se um produto de 2 milhões, eu estou pagando R$ 200 no lead. Então, a gente estica um pouquinho mais aí no médio e no alto padrão.
Olha, hoje eu peguei o fluxo da Inc para apresentar para vocês. Então, considero que esse, assim, é o que tem que ser realizado e espero que todos estejam fazendo. Mas se não tiverem, vamos ajustar os trilhos. Mas a gente pode conversar isso, tá, com a liderança. Adriano, vamos pautar isso com a liderança e ver se faz sentido aumentar um pouquinho a cadência. Posso até mandar um modelo que a gente normalmente implanta nos clientes, que são de 5 tentativas, mas tem que ser algo consciente, gente. É possível mudar no CRM essa esteira? Em 2 minutos a gente muda, aumenta lá mais 2 tentativas. Mas não adianta a gente mudar o processo e vocês não se comprometerem a fazer. A gente pode até testar por um tempo para ver se consegue melhorar ali, né? O fluxo de interações com os leads. Se não funcionar, a gente volta para 3 tentativas. Um ponto importante aqui, o recomendado é que cada corretor tenha até mais ou menos 150 leads ativos em trabalho. Mais do que isso, a gente observa aqui na nossa dinâmica no dia a dia que é difícil o corretor fazer a administração, deixa muito lead vencer, deixa muito lead sem follow-up, né? Então, de 100 a 150 leads é um número de leads administrável. Vocês vão conseguir cumprir esse modus operandi aí que eu falei, de fazer cadência, agendar uma tarefinha, fazer o follow-up. Hoje, eu observo, assim, na maioria de vocês, que vocês estão com um número equilibrado, está mais ou menos dentro disso. Então, é só para trazer esse indicador, Andréia, que talvez seja possível, né, a gente aumentar um pouquinho a cadência e fazer um teste. Ô, Kelly, sobre a cadência, eu vou te sugerir incluir na pauta da reunião de PDCA com os gerentes, porque aí a gente Combinado. tem um fórum um pouquinho mais ampliado, com a Uhum. percepção de cada um. É uma sugestão, ela é bem-vinda, mas a gente precisa fazer uma análise crítica sobre essa cadência, tá? Combinado. Passando aqui a pergunta agora para o Rogério, né? O próximo da lista aí, Rogério. Não é pergunta, é só para agradecer. Foi ótima live. Apesar de ter passado um pouquinho do nosso previsto de horário aí, que extrapolou Desculpa o pouquinho, nervosismo. mas foi ótimo, conteúdos bem relevantes. E volto a repetir que não adianta só ouvir, achar legal, bater palminha e se não colocar em prática. Né? CRM é prática todo dia, treinando, testando, faz de um jeito, não deu certo, faz de novo, repete, faz de novo. Só aprende quem repete. Sem repetir, não vai aprender. Então, boa semana para todos. Obrigado, Kelly. E, Adriano, no final aí, vamos anunciar de quarta, né? Que vai ser legal também, que vai ser bem interessante. Vamos Já sim, pode eu acho que vai anunciar pro estar todo pessoal. mundo aqui, Rogério. Pode anunciar, fica à vontade. Fica à vontade. Passou mais de 80 pessoas, tá, Kelly? Agora caiu para 60, porque o pessoal começa a voltar a abrir loja, aquela coisa Para toda, mim não né? está aparecendo aqui, não. Mas, Mas eu vi que chegou pessoal, em mais de 80 pessoas. ó, show Obrigado, de tá? bola. Ó, eu quero agradecer pelo tempo de vocês, tá? Eu sei que o dia a dia aí é bem corrido, né? Começando mais uma semana. Mas obrigada pelo tempo de vocês. Eu vou Kelly, compartilhar esse material. Oi. só um minutinho, porque passou do tempo, mas era algo que a gente já tinha combinado com a Andréia. A Andréia pediu muito mais um treinamento, né? Um foco muito mais Sim. em treinamento do que em live. Então não é culpa sua, né? Só para a gente publicizar isso aqui. E tem colocações aí que a Andréia quer fazer logo depois o Ananias, tá? Então eu só vou Boa. pedir para que eles sejam, né, assim, objetivos, para a gente não estender muito mais, mas é a participação aí deles também, tá? Vamos lá, Andréia. O assunto vem tanta coisa na cabeça da gente aqui que a gente até se perde, mas assim, primeiramente agradecer porque, né, na última reunião que nós tivemos de PDCA, né, acho que a gente viu quantas falhas estão acontecendo, né, coisas que nós precisamos, eu preciso cobrar mais, os gestores precisam executar e também cobrar mais, mas acima de tudo, quem vende, quem está na ponta, quem recebe o lead, que são os corretores, precisam estar dispostos a evoluir a cada dia, né? Então, assim, isso a empresa não mede esforços em investir. A gente, você viu aí, você está falando de quantas assessorias a VMV dá e que você mesma não vê uma empresa investir tanto quanto a nossa investe. Então, a gente precisa dar valor ao que tem para não perder
e aí sim dá valor, porque tudo na vida é assim, né? A gente tem que perder para dar valor. É o Rafael, às vezes, por uma não boa execução, tirar da fila de recebimento de lead. Então, assim, igual hoje aqui eu pedi a lista, para mim tinha que ter 100 pessoas aqui, porque deixei claro que seria um treinamento. Então, assim, eu te agradeço muito pelo seu tempo, que eu sei o quanto ele é milimetricamente, né, agendado. Então, te agradeço por trazer cada passo, cada sequência nossa, como também o que a Romana falou, eu vejo alguns corretores mais exigentes e mais minuciosos a executarem o que a Romana executa, que é deixar em tratativa, porque é como se ela fizesse, ela deixar em atendimento são 7 dias. Então, para ela não esperar, às vezes, cair no esquecimento, porque o CV né, o CRM que te indica a próxima tarefa a ser executada, às vezes, para não cair no esquecimento de só daqui a 7 dias entrar em contato com o cliente, ela deixa em tratativa, na terceira tratativa, para que ela entre em contato todos os dias. E eu, de fato, acho isso um método dela que garante a ela mais persistência com o cliente. De forma Então, proativa, né? então, eu acho assim, dentre 80 pessoas, a Romana levantou uma situação que ela executa. Tenho certeza, porque eu sei que mais pessoas executam, mas venho falar que às vezes vocês estão com a dor lá na mão e traz para a gente soluções tão eficazes assim, né? E uma coisa que a gente fala muito, que às vezes a gente peca, é que quando o lead, o cliente, denominado cliente brasileiramente falando, o cliente, vira um americanizado lead, talvez ele não tenha tanta dor quando a gente fala assim, perdi um cliente. Falar que perdeu um lead é mais simples do que perdi um cliente, né? Então, assim, comecem a modificar o vocabulário de vocês. O lead está aí, isso é geral, isso é Brasil, isso é mundo, mas cada um desses contatos que existem no CRM de vocês são clientes, que em algum momento tiveram a vontade de comprar alguma coisa. Então, sejam aquilo dali receptivos, apresenta a empresa, mostra o quanto a empresa é segura, quantas 1.000 unidades ela já investiu, quanto ela está expandindo, entendeu? Mostra segurança. E quem é você? Quem é você que está atendendo este cliente? Quantas lares, quantos sonhos você já realizou? Então, passem essa confiança, interajam mais. A gente sabe da dificuldade hoje. Eu falei outro dia com o Rogério, assim, caramba, eu ligava, eu sempre tive uma conversão magnífica no final do mês ali de trazer o cliente para dentro de novo. Hoje o cliente não quer atender. Então, se ele não quer atender, a gente tem que atender em horários diferentes, tentar horários diferentes, tentar uma mensagem mais que aguce mais a vontade dele de interagir, mas não é fazendo o mesmo que a gente vai chegar no resultado. Tá? Então, Kelly, obrigada por trazer tudo isso. Obrigada por mostrar o quanto a empresa investe, porque você lida com esses números o tempo todo. E toda e qualquer mudança, teremos as nossas reuniões, e se for para melhorar, eu vou estar sempre apoiando, sempre querendo, como também eu quis esse momento aqui. Tá bom? Boa, Obrigada. maravilha. Obrigada, Vamos André. lá. Ananias, sua manifestação, por favor. Bom dia a todos, bom dia, Kelly. Acho que é Bom reforçar dia. mais o que todos falaram aí, né? Agradecer a você aí por esse momento, compartilhar esse conhecimento com a gente, né? É muito bacana quando você traz essas informações, porque a grande maioria das coisas que você falou, que é o que a gente fala todos os dias, mas santo de casa não faz milagre. Quando tem outra pessoa de fora falando, trazendo, né? E é muito importante isso que a Andrea falou, quando você traz esse dado, né, de um mercado, dos nossos concorrentes, dos outros players do mercado, quanto eles investem, como é a estrutura, traz para os meninos aqui, isso é muito importante para eles entenderem onde eles estão. Eu falo muito do meu time aqui. Aqui não é o melhor lugar do mundo, mas está longe de ser o pior. Então a gente precisa dar muito valor que a gente tem aqui Com dentro, certeza. entendeu? Então, quando eu falo de não ser o melhor lugar do mundo, é no sentido de que realmente a gente sabe que a gente precisa avançar, evoluir, como a gente vem avançando todos os dias. Né? Quando a gente tem toda essa estrutura hoje, que a gente, graças a Deus, conseguiu montar aqui ao longo dos anos, a gente precisa mesmo dar valor. Porque muitas vezes, quando a gente fala com os meninos que estão mais novos, recentes, parece que esse cara aí é gerente da empresa, ele está puxando para o lado da empresa, um saudosismo, porque lá dele não era assim, não era assado. Mas quando você traz comparativo, olha, pessoal, olha o que vocês têm aqui,
olha o que lá fora, como que é. Isso é muito importante. Então, obrigado aí por compartilhar o conhecimento, obrigado pelos dados que você Imagina. trouxe. Se você puder compartilhar isso aí mais vezes com a gente acho que vai ser de muito valia, né, para todos nós aí. Um abraço, Com obrigado, bom dia certeza. para você aí. Com certeza, a gente vai montar outras agendas comigo, com outras pessoas aqui da empresa também. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada, Adriano, obrigada. Obrigado você. Pegando só um gancho aqui, aproveitando já, Rogério deu spoiler, você emendou. A gente fica aqui trabalhando no submundo, né, Laura? Nesse meio tempo aqui da live, eu pedi a Laura, demandei para ela um novo banner. Vou colocar lá no grupo de estudos e vou desafiar quem não vai participar da live de quarta-feira, tá? É um tema instigante, como a Ananias falou aqui, não é o melhor lugar do mundo, mas está longe de ser o pior. Então, esse tema é até para mostrar, aproveitando aí, né, esses ditos aí, não existe cabeça de bacalhau. Então, a gente vai mostrar quarta-feira a cabeça de um dos bacalhaus aí, tá? Então, um abraço, bom dia, que todo mundo tenha bom proveito aí, tá bom? Até quarta, que eu sei que todo mundo vai estar aqui de volta. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Beijos. Ô, Diego, não estava gravando porque... Ah, não, parou. Tá certo, desculpa. Tá sim. Ah, parei já.